Toda carta esconde um segredo, não é mesmo? E não estamos falando das fofocas ou daquelas entrelinhas óbvias, não. Muito além do significado literal das palavras, existe uma verdadeira impressão digital matemática ali no papel. Um rastro silencioso de vírgulas, verbos e proporções que acaba entregando o estado psicológico real de quem está escrevendo. É exatamente isso que a gente vai investigar hoje. Vamos colocar o chapéu de detetive e entender como a ciência consegue dissecar a linguagem humana sob estresse extremo, revelando emoções que as próprias palavras tentam esconder. Para a gente organizar essa nossa análise, o roteiro está dividido em 6 partes bem diretas. 1. O código oculto das cartas. 2. Preparação e regras básicas. 3. Medindo palavras e emoções. 4. A estrutura do pensamento. 5. Um estudo de caso comparativo. E, claro, 6. Os limites dessa análise. Vamos começar. Seção 1. O código oculto das cartas, além do significado semântico. A grande sacada dessa técnica que chamamos de análise da expressão é ignorar completamente a história que a carta está contando. É isso mesmo. O foco do detetive linguístico está nos indicadores formais do texto. Em vez da gente se distrair com a narrativa e o conteúdo direto, a gente mede a arquitetura matemática da coisa. Contar quantas sílabas tem, rastrear classes gramaticais, identificar a organização do discurso. Tudo isso permite inferir estados emocionais, intenções e traços de personalidade, simplesmente medindo os desvios em relação à norma estatística. Indo em frente. Seção 2. Preparação e regras básicas. Montando a cena do crime. Antes de qualquer cálculo, a gente precisa preparar o nosso corpus com rigor quase cirúrgico. Primeiro, a carta-alvo precisa ser digitalizada e transcrita, mantendo absolutamente todos os defeitos originais. A gente mantém a pontuação exata, os parágrafos, as rasuras, as palavras pela metade. Se a carta for transcrita de uma fala, até aqueles A ou E de hesitação entram na conta. Depois, o texto é segmentado de forma bem estrita em frases e palavras. E para a matemática funcionar perfeitamente, a gente usa um lematizador simples, que reduz as palavras à sua forma base e classifica cada uma delas, o que é substantivo, o que é verbo, adjetivo e por aí vai. Próxima etapa. Seção 3. Medindo palavras e emoções. As ferramentas lexicais. A nossa primeira grande ferramenta é o TTR. A razão entre tipos e ocorrências. O cálculo é super direto. A gente pega o número de palavras diferentes de um texto, chamados de tipos, e divide pelo número total de palavras, as ocorrências. Esse númerozinho final é a medida definitiva da riqueza ou da extrema pobreza do vocabulário de quem escreveu. Olha que contraste revelador. Um TTR alto mostra que a pessoa tem uma riqueza vocabular imensa e muita flexibilidade cognitiva. Agora, um TTR baixo acende uma luz vermelha na hora. Alguém que está preso num ciclo de sofrimento ou ansiedade acaba repetindo as mesmas ideias sem perceber. Matematicamente, a redundância, que é o inverso exato do TTR, dispara. Isso costuma ser um forte indício de desorganização mental, possível depressão ou de uma motivação muito extrema e focada. E para medir a tensão pura e simples, a gente usa o DQRR, o quociente de mal-estar e alívio, lá de Dollard e Moore. Funciona como um termômetro emocional literal. Primeiro, a gente cria um dicionário específico para o tema da carta. Aí, divide-se o número de palavras que exprimem desconforto, dor, raiva e medo pelo número de palavras que indicam alívio, como alegria e paz. O resultado nos diz muito. Quando esse índice DQR passa de 1.0, o desconforto e a tensão estão dominando a mente de quem escreve. E se esse número continuar subindo e passar de 2.0, aí temos um alerta clínico seríssimo de sofrimento extremo, um padrão que é assustadoramente comum em cartas de suicídio, por exemplo. A energia emocional do autor também aparece nos números. O quociente de Roche foca exatamente nisso. A gente divide os verbos e advérbios pelos substantivos e adjetivos. Se o resultado for maior que 1, temos um estilo dinâmico, totalmente focado em ação, que é algo muito presente em panfletos de ação política. Mas se o valor for menor que 1, o estilo é muito mais descritivo e estático, travado na avaliação, um padrão frequentemente visto em cartas confissionais. Seção 4. A estrutura do pensamento. A sintaxe como janela psicológica. Aqui vemos que não é só o tipo de palavra, mas o próprio tamanho da frase que entrega o jogo. Se a média é de menos de 10 palavras por frase, a gente percebe um pensamento entrecortado, demonstrando muita urgência, falta de elaboração e autoansiedade. Por outro lado, frases gigantescas, passando das 30 palavras, apontam para uma enorme dificuldade de concluir ideias. É aquela verborragia incontrolável que pode, inclusive, sinalizar estados de mania.
Quando o estresse bate muito forte, a mente da pessoa meio que falha fisicamente na página. Essa desorganização cognitiva salta aos olhos quando vemos a taxa de erros gramaticais e ortográficos disparar a cada 100 palavras. Começam a surgir palavras incompletas, rasuras, repetições de sílabas e, de forma muito impactante, parágrafos que não se fecham e frases interrompidas sem sequer um ponto final. É literalmente o conflito interno e a hesitação impressos no papel. Outra métrica que parece simples, mas é genial, é contar os tempos verbais. Isso desenha a linha do tempo exata do estado mental. Um excesso de passado pode indicar forte nostalgia, ressentimento ou até depressão grave. Uma inundação de tempo presente reflete uma crise rolando ali, no imediatismo absoluto. Já o foco no futuro demonstra planejamento, que na maioria das vezes é esperança, claro, mas dependendo do contexto também pode sinalizar uma ameaça real. Seção 5. Estudo de caso comparativo. As fórmulas em ação. Vamos ver como as equações se comportam na prática, começando pela nossa linha de base. A carta A é uma mensagem normal e ajustada. Querida mãe, estou bem, obrigado pelo carinho, sinto saudades, mas sei que logo nos veremos. É um texto que expressa gratidão, afeto e um planejamento futuro muito claro. Agora, analisamos a carta B. Esse é um texto clinicamente adaptado com base no padrão de uma nota de suicídio. Não aguento mais, tudo é vazio, nunca fui amado, desculpe, adeus. Mantendo a mais estrita neutralidade científica e clínica para nossa análise, vamos aplicar nossas ferramentas nesse texto pesado. Olha o que acontece quando colocamos os dados lado a lado. Na carta A, o TTR é super alto, 0,85, mostrando enorme riqueza léxica. Na carta B, ele despenca para 0,50, extremamente redundante e empobrecido. O medidor de tensão, o DQR, é simplesmente zero na carta normal. Já na nota de despedida, ele se torna matematicamente infinito porque não tem uma única palavra de alívio para colocar no divisor da equação. E as frases, que na carta A eram equilibradas, na carta B caem para uma média de 3 palavras fragmentadas. O colapso mental foi espelhado de forma brutal por um colapso sintático e matemático completo. Caminhando para o fim. Seção 6. Os limites da análise expressiva. Ferramentas, não bolas de cristal. Claro que essa análise tem os seus limites e precisa de rigor. Em primeiro lugar, nada disso serve como um diagnóstico isolado. O contexto é tudo. Textos muito curtinhos, com menos de 100 palavras, vão gerar índices matematicamente instáveis. E o ponto mais crucial de todos é absolutamente obrigatório ter um grupo de controle, sejam cartas normais do mesmo tipo ou referências do idioma, para fazer qualquer inferência válida. Sem essa comparação, esses números servem apenas para descrever o texto, e não para diagnosticar quem o escreveu. Para organizar tudo o que vimos hoje, aqui está a nossa tabela mestre. Ansiedade e tensão em alta? É só buscar um DQR elevado e frases curtinhas. Estereotipia e rigidez de pensamento? O TTR vai estar lá embaixo. Desorganização cognitiva grave? É só contar o salto na taxa de erros a cada 100 palavras. Quer medir a necessidade de contato emocional? Basta checar o índice de apelos diretos e vocativos no texto. É quase um mapa do tesouro psicológico. Para fechar a nossa exploração com chave de ouro, fica uma última reflexão. Se sob estresse a nossa gramática começa a falhar e as nossas proporções matemáticas mudam muito antes da própria consciência se dar conta, o que será que aqueles e-mails de trabalho apressados ou as mensagens disparadas diariamente nas redes sociais estão secretamente revelando sobre o estado psicológico de quem os envia? Fica o convite para a gente continuar observando a arquitetura invisível que existe por trás de cada palavra do nosso dia a dia.